Obrigado. Só para enfatizar e registrar, o nome do título do artigo é 20 anos de Constituição, a hora dos desvios sociais. Professor Marcelo Neri. Temos agora o prazer também de convidar para comentar o seu artigo, Guilherme Delgado, Desafios à Previdência Social no início do século XXI. Professor Delgado. Bom, eu vou poupar o tempo de saudação à mesa, dado que o meu tempo é muito curto, mas em nome do presidente da mesa, o Floriano, eu saúdo todos os colegas participantes aqui e ao público em geral, e vou direto ao tema do artigo, que são os desafios à Previdência Social do século XXI, a qual eu tenho que restringir a duas ideias, porque não há como apresentar de forma mais analítica. A primeira ideia é uma ideia de reconhecer um fato positivo. Está havendo um processo de inclusão previdenciária apreciável, né, do ponto de vista quantitativo, nos últimos 7 anos. Nós temos incluído no sistema do regime geral de previdência social 2 milhões de novos trabalhadores liquidamente desde 2001. Ou seja, nós aumentamos, se for ver no capítulo contribuintes, que o Anuário Estatístico publica anualmente, nós aumentamos de 34 para 50 milhões de contribuintes da Previdência nesse período. Né? Isso é uma ideia boa, a qual tem uma ideia não tão boa assim, é que boa parte desses contribuintes são contribuintes de tempo parcial, contribuem 11 meses, 10 meses, 9 meses, 8 meses, portanto são meio segurados, né? Eles estão entrando no sistema, mas não têm tido capacidade, pela rotatividade da força de trabalho, etc., de apresentar-se com a contribuição integral. Esse é um dado positivo. É positivo também a manutenção da Previdência Rural, que se agrega a esses contribuintes, de forma que nós temos hoje, por uma conta larga, que envolve contribuintes, meio contribuintes, previdência rural e funcionários públicos, nós temos nos sistemas previdenciários 2/3 da população economicamente ativa. Isso é muito positivo, porque nunca tivemos isso no Brasil. Nunca. O ponto de máximo da inclusão previdenciária no antigo regime, que era o regime estritamente da CLT, da INPS e NAMPS, foi o ano de 1980, onde nós tivemos 56% da PEA no sistema previdenciário. Um pouco depois, quando entrou em vigência a Constituição, os rurais entraram, esse número aumentou um pouco, mas depois houve um processo forte de desfiliação. Então, essa ideia de que a inclusão previdenciária tem e pode avançar com um processo de continuidade de um crescimento econômico e com políticas ativas de inclusão é uma ideia muito boa. E nós estamos chamando a atenção para a necessidade do sistema previdenciário constituir de fato, e não apenas de nome, um fundo de reserva para atender às necessidades de financiamento da Previdência Social na virada da década. Nós temos que pensar, a Previdência não é conjunturalmente, é na virada da década. Na virada da década, a continuar o processo necessário e profundamente desejável de inclusão previdenciária, nós devemos ter um boom no processo de demanda por direitos legítimos. E, para isso, o fundo de reserva é essencial, porque eu não posso depender exclusivamente da repartição conjuntural, ano a ano, como forma de financiamento de um sistema previdenciário que, na realidade, se tudo correr bem, chegaríamos aos anos 20 com mais de 90% da população economicamente ativa protegida no sistema previdenciário, que é sinal de modernidade e civilização do país, né? Mas, para isso, nós temos que nos aprovisionar e pensar o futuro. Então, a ideia do fundo de reserva, eu acho que deveria estar contida na discussão da reforma tributária, não está. Portanto, a discussão da reforma tributária está totalmente afastada do financiamento da Seguridade Social do futuro e do presente também. Diferentemente do que falou aqui o companheiro Bernardo Api,
A reforma tributária não é neutra com relação à Seguridade Social, ela é altamente nociva. Ela desfinancia o presente e não aponta para o futuro. Isso precisa ficar claro, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, porque não dá tempo em 5 minutos. Mas, no fundo, eram essas duas ideias que eu queria colocar como mensagem. A inclusão precisa avançar, precisamos mais 10 anos de inclusão previdenciária no ritmo e que se observou nesses últimos 7 anos, e para isso há necessidade de políticas próprias, ativas, de inclusão previdenciária e de crescimento do mercado de trabalho. Mas nós precisamos pensar no fundo de reserva, hein? Sem o fundo de reserva nós vamos ter problema na frente, e aí todo o campo conservador, quando se começa a ter problemas que são previsíveis, eles já haviam o discurso desconstrutivo de reformas para quebrar direitos e para tirar cobertores de direitos básicos, né? Então, nos meus 5 minutos é o que eu posso falar, o resto vocês podem ler no texto. Muito obrigado.